É, então, hoje, eu vou falar um pouco sobre casos clínicos e protocolos de tratamentos de correção sagital. Então, eu vou para classes 2 e classe 3. A Ivana, na aula anterior, ela comentou sobre os Precision Wings. Então, esse primeiro ícone aqui de tratamentos de classe 2 com avanço mandibular, eu não vou entrar em detalhes, tá? Eu vou começar então a partir da repostura mandibular para a correção da classe 2, a distalização superior, a mesialização inferior, a correção através de BR e o caso de extração. Bem, quando a gente pede lá na prescrição, quando a gente clica em simulação de correção de classe 2 ou 3, entre parênteses, requer elásticos, toda vez que a gente clica nesse ícone e a gente pede para corrigir para a classe 1 de canino ou molar, ou a gente pede apenas para a correção de canino, ou só de um lado, ele dá a chance de você clicar sobre essas opções. Seja a opção de movimento dentário, seja a opção, então, de simulação, distalização, ou mesmo de avanço mandibular ou de cirurgia ortognática. Tá. Na prescrição, quando eu clico sobre simulação de correção de classe 2 e 3, o nosso ClinCheck, ele vem com um jump antero-posterior. Não é porque eu cliquei aqui é que dá chance de eu colocar cut de elástico de classe 2 ou 3. Não. Toda vez que eu clico aqui no meu ClinCheck é porque eu vou ter acesso, então, a um ClinCheck com jump antero-posterior. Tá. Esse jump no nosso ClinCheck, ele vem na forma de um rachurado aqui na linha do tempo. Eu posso ocultar, como eu posso deixar esse rachurado no início do tratamento, ao longo do tratamento ou ao final do tratamento, clicando ali na aba Estágios, tá? Então, ao clicar na aba Estágios, eu posso, então, deixar ao longo, o rachurado fica inteiro ao longo do tratamento, eu deixo o rachurado no final ou eu deixo o rachurado no início. Qual a diferença dos três? Quando eu deixo ao longo do tratamento, significa que o movimento do avanço mandibular, às custas de uma repostura, visualmente está camuflado, com um movimento dentário. Quando eu deixo ali no final do tratamento, significa que eu fiz todos os movimentos dentários e lá no final eu enxergo o pulo mandibular da repostura mandibular. E quando eu deixo aqui no início, exclusivamente é quando, por exemplo, eu faço um ato cirúrgico, eu tenho benefício antecipado, então eu antecipei o meu ato cirúrgico e depois eu quero visualizar como ficarão as correções dentárias. Então eu posso deixar essa visualização do pulo lá no estágio 1. Normalmente, a gente escolhe visualizar no final do tratamento. Como o padrão da Line, ele manda para a gente o rachurado ao longo. Então, se eu quero visualizar lá no final do tratamento ativo, eu vou em estágios, ver a correção da mordida e clico ali ao final do tratamento ativo. Ok. Em que momentos? Então, aqui tem um vídeo que ele simula o jump logo no início do tratamento, no estágio 1. E aí eu vou lá e troco no aba estágios ao longo do tratamento, o rachurado me aparece. Aí eu não sei o que que é movimento dentário, do que é repostura mandibular, tudo fica camuflado. E quando eu deixo ao final, eu tenho todos os movimentos dentários e no último estágio eu vejo o pulo mandibular, tá? Então, essa simulação pode ser uma simulação de uma correção ortognática, como pode também, esse jump antero-posterior, pode ser uma correção de uma cirurgia ortognática, assim como pode ser uma repostura, por exemplo, quando um paciente tem RC diferente de MH e expandindo o arco superior, tirando alguma interferência de alguma cúspide palatina, se eu expandir mais um hemiarco em relação ao outro, eu sei que eu vou remover as interferências e eu vou projetar, reposturar a minha mandíbula. Tá. Às vezes é um desvio de linha média, só que é um desvio de linha média funcional. Tá bom.
Então, dentro do nosso CleanCheck, a gente tem dois tipos de jump que eu posso visualizar. Um é o anteroposterior, que a gente está vendo agora, por exemplo, para classes 2 ou para classes 3. E existe o segundo tipo de jump, que é o jump vertical, que a Elaine vai comentar com vocês na aula que vem sobre tratamentos verticais, tá? Então, só são esses dois tipos de visualização de jump que eu tenho no meu CleanCheck. Tá. Quando eu clico em ver a correção da mordida, e eu peço no botão da sobreposição, que é o sobrep, eu tenho normalmente dentes em branco final do tratamento, dentes em azul início do tratamento. E quando eu incluo no sobrep, que é a sobreposição à correção da mordida, eu posso associar, então, através de cores, o quanto teve do avanço ou da repostura mandibular através da posição final nessa cor amarelada, tá? Então, a visualização do jump anteroposterior ao final do tratamento, eu consigo separar o movimento dentário da correção da repostura, por isso que a gente indica, sugere que a visualização do jump seja sempre no último estágio, tá? Para nossa visualização, sabendo que clinicamente não é isso que vai acontecer. Clinicamente, esse jump vai acontecer ao longo do tratamento, como se o rachurado estivesse ao longo. Mas o que eu gosto também de mostrar para o paciente? Olha, eu vou eliminar todas as interferências, vou expandir seu arco e, através do uso dos elásticos de classe 2, você tem potencial de crescimento mandibular ainda. Eu vou deixar essa sugestão de imagem, então, do pulo da mandíbula, do avanço mandibular, da repostura mandibular. Caso você use corretamente os alinhadores e faça uso correto desse elástico, grandes chances de alcançar esse resultado. Então, para o paciente também, eu separo aquilo que é correção dentária daquilo que é uma repostura, tá? Tanto para nós enxergarmos de uma melhor maneira dentro do CleanCheck, assim como para o paciente, tá? Uso de elásticos de classe 2 e eliminação das interferências dentárias. Toda vez que a gente faz escolha entre cut tipo gancho e recorte para botão, normalmente, para tratamentos de classe 2, o que é protocolo da Align? Para classes 2, o gancho nos caninos superiores. Para as classes 3, ganchos nos caninos inferiores. Isso é como se fosse o protocolo deles, tá? Que a qualquer momento a gente pode alterar, e eu vou falar para vocês o quando escolher quando escolher o recorte para botão, tá? Ou a qualquer momento, tendo o alicate para fazer o cut, ou até mesmo o uso de uma tesoura reta, a gente consegue fazer esses recortes nos alinhadores. Tá bom. Normalmente, então, os acessórios eles vêm nos caninos, mas é possível sim a gente, através dos controles em 3D, adicionar em pré-molares e molares. Tá? Recorte para botão, como padrão da Line, é em classes 2 nos primeiros molares inferiores e nos classes 3 nos primeiros molares superiores. Isso é protocolo da Line em tratamentos de classe 2 ou 3. Então, se você não alterou nada nas suas preferências clínicas, quando tem um tratamento de classe 2, ele vai colocar, e você permitiu a colocação desses cuts, classe 2 gancho no canino superior e recorte para botão no molar inferior, que você pode alterar. Quando usar um ou quando usar o outro. Em casos, se a gente for pensar, o uso do elástico em gancho, a gente distribui a força desse elástico sobre todo o alinhador. Quando a gente usa na forma de botão, e aí a força está apoiada sobre esse botão que está colado no dente, a gente tem uma força mais direcionada para esse dente e menor sobre uma ação residual ou reacional nos alinhadores, nos outros dentes. Tá. Então, quando que eu vou pensar em usar o cut para um paciente de classe 2, na forma de cut? Quando, por exemplo,
eu tenho uma vestibularização dos incisivos superiores, é um classe 2, típico classe 2, 1, e que eu preciso fazer a retração da bateria anterior após a distalização, e eu posso lingualizar a coroa dos incisivos superiores. Então, existe a possibilidade de, através do uso do elástico de classe 2, estar na mesma direção do movimento que eu preciso nos meus incisivos. Então, eu vou dar preferência aos cuts? Sim, tá. E no arco inferior, quando que eu faço uso do cut nos molares inferiores em classe 2? Quando eu permito que essa força aplicada sobre o alinhador se dissipe para os incisivos e que seja aceitável ter um grau de vestibularização nos incisivos inferiores. Então, se é um acaso que já tenho várias retrações de incisivos inferiores, os incisivos inferiores já estão vestibularizados, e eu tenho que, durante o tratamento, lingualizá-lo ou fazer uma correção de torque desses incisivos, um torque lingual de raiz desses incisivos, o ideal é substituir o elástico e colocá-lo na forma de recorte para botão nos molares inferiores. Tá. Então, se eu for pensar, não quero dissipar a força do elástico pelo alinhador no arco inferior, não quero que meus incisivos inferiores vestibularizem, então eu troco o cut por recorte para botão. Ok. Agora, se a gente for pensar, quando usar o recorte para botão em classes 2, no canino superior. Então, no canino superior, eu vou optar por recorte para botão quando os meus incisivos estão retroinclinados, ou estão bem verticais, ou é um classe 2,2. O classe 2,2 a gente vai transformar em 2,1 para depois iniciar a retração, como se fosse da terapia convencional. Trago o efeito Gable, vestibularizo, alinho as custas de vestibularização dessas coroas, depois eu retraio. Tá? Nesses casos, enquanto está acontecendo a distalização posterior, mas ao mesmo tempo eu quero o efeito da vestibularização dos incisivos superiores, o ideal é que o paciente faça uso do elástico no botão dos caninos superiores, ok? Ah, mas eu posso deixar sem elástico nenhum durante a vestibularização dos incisivos e na hora que já vestibularizou, criou o overjet, aí eu entro com elástico de classe 2 e venho na forma de cut nos caninos? Pode. Só que existe uma grande necessidade. Lembra quando a gente comentou que a perda de ancoragem, de distalização, começa na hora que o arco está sendo encurtado e não quando o arco está sendo aumentado em comprimento, na hora que ele está diminuindo. Então, no momento que ele está diminuindo, né, o ideal é que esteja o paciente fazendo uso de full time do elástico de classe 2. Então, a gente tem que checar em que melhor estágio é necessário o uso do full time do elástico de classe 2, tá? Normalmente, 2,2 inicia com botão e vai até o final com botão nos caninos. Então, permite uma boa vestibularização dos incisivos superiores. Ok. Esse caso é um caso ortocirúrgico. A paciente, então, fez uso do preparo, então, as descompensações dentárias com alinhadores. Uma paciente de 45 anos, classe 2, divisão 2, subdivisão do lado direito. Tem alguns diastemas no arco inferior, um leve apinhamento. A queixa principal era o queixo para trás, né? Então, ela aceitou o tratamento ortodôntico cirúrgico, desvio da linha média inferior para a direita, né? E pouquíssimo apinhamento, uma certa vestibularização dos incisivos inferiores. Já tinha o implante localizado ali no 3,6, já tinha feito a extração dos sisos, ela perdeu precocemente o 47, por isso dos diastemas maiores nesse quadrante, o desvio da linha média. Ok. Um padrão vertical, tendendo mais a vertical, mas ela tem retrusão mandibular. Esse é o inicial, né? Aqui, inicial. E o pré-cirúrgico, né? Então, o alinhamento, nivelamento
e logo depois do ato cirúrgico, né, com o avanço mandibular, uma melhora da sobremordida da paciente também. Então, o torque vestibular, né, o aumento do overjet às custas do fechamento desse diastema e no nosso ClinCheck o jump anteroposterior simulando o ato cirúrgico, tá? Novamente, então, o torque vestibular das coroas dos incisivos superiores, eu aceitei o Power Reed, mas eu mantive attachments incisivos laterais por uma ancoragem desse Power Reed, que os dentes não eram tão longos, e ali o fechamento dos diastemas, aumento do overjet e o pulo mandibular. Ainda com desvio, levemente ainda no pós-cirúrgico, com um leve desvio, né? Mas a sobremordida já melhor, né? No pré-cirúrgico, ainda alguns torques poderiam ser corrigidos melhor, mas aqui ela entrou novamente em alinhadores adicionais. É a primeira vez, né, que ela vai fazer o alinhador adicional para corrigir e finalizar os torques dos dentes. Aqui na vista anterior, a intrusão, movimento da linha média pequeno, né, mais corrigido às custas de movimento dentário, mas também o avanço mandibular também trabalhou com isso, a intrusão da bateria anterior. Então, lembrar que eu fiz o torque vestibular da coroa dos incisivos superiores e depois a intrusão. Vou colocar de novo na vista anterior. Na vista anterior, fiz o torque dos incisivos, já tinha torque na região de caninos e primeiros prés, depois a intrusão da bateria anterior superior e anterior inferior. O lado esquerdo da paciente, então ela tinha uma classe 2 subdivisão direita, e ela tinha já melhor encaixado o lado esquerdo dela. No pós-cirúrgico ficou um pouco aberto, então precisou trabalhar. Ela teve um recorte na região distal entre canino, então foi uma cirurgia no arco superior segmentada, então ela trabalhou mandíbula e maxila no ato cirúrgico. Houve um aumento da recessão, né, no canino, no 2.3. Observem o ClinCheck novamente. Eu tenho projeção dos incisivos, torque nos caninos. Aqui não teve muito espaço para ser fechado, intrusão, então eu segmentei o movimento dos incisivos superiores. O arco superior na vista oclusal, a projeção e vestibularização dos incisivos, a correção das rotações, uma expansão do arco. No arco inferior, o fechamento de alguns diastemas, a linha média desviando para o lado direito, a retração e lingualização dos incisivos inferiores para aumentar o overjet e, no final, o jump anteroposterior. A paciente entrou agora em alinhadores adicionais. Nesse estágio inicial, ela trocou de 10 em 10 dias. O tratamento pré-cirúrgico foram de 12 meses, 1 ano. E a paciente, logo após o ato cirúrgico, com avanço mandibular, com ganho da linha queixo-pescoço. Então, o ato segmentado, o segmentado da maxila e a protrusão e a mentoplastia também realizada. E agora essa foi uma paciente que eu encaminhei e no ato cirúrgico o cirurgião ele pediu, então foi uma paciente que veio do profissional, né, indicado para mim, então ela já tinha um cirurgião e ele me pediu que no ato cirúrgico fosse colocado os brackets, né, e trabalhar com o bracket no ato cirúrgico. Eu expliquei para ele, tentei convencê-lo, né, que seria possível, sim, encaminhar a paciente com alinhadores, normalmente com placas de acetato rígido 1,5 mm, com recortes para botão, ou até mesmo com fixação em mini implantes no ato cirúrgico para uma melhor intercuspidação. E lembrar sempre das contenções fixas, né, de canino a canino, tanto no arco superior quanto no arco inferior.
né? Esse, normalmente, é o meu protocolo com o cirurgião. Não, quem define qual vai ser a melhor maneira que o paciente vai chegar até o ato cirúrgico vai ser o cirurgião, né, em conjunto com a sua opinião. Então, normalmente, quando eu faço cirurgias ortognáticas com alinhadores, esse é o meu protocolo. Então, o paciente vai de aparelho fixo quando ele tratou com aparelho fixo, ou se ele tratou com alinhadores, eu colo contenções fixas anteriores, inferiores, anterior, inferior e superior. Faço uma placa de acetato rígido, 1,5 mm, tanto no arco superior quanto no arco inferior. E, dependendo do grau de fixação, ou eu peço para, ele pede para eu colar os botões, dente sim, dente não, na região posterior, ou ele faz uso de mini parafusos no ato cirúrgico, tá? Para intercuspidação. Então, normalmente assim. Mas quem vai definir de que maneira que o seu paciente vai querer chegar, que ele prefere que ele chegue no ato cirúrgico, na maioria das vezes é o cirurgião. Então, a contenção superior, a contenção inferior, colada em todos os dentes. Agora, então, uma segunda maneira de fazer essa correção, então a gente viu a repostura, né, através desse jump, que nesse caso foi um ato cirúrgico, uma simulação de cirurgia ortognática, como também pode ser às custas de uma repostura mandibular, num paciente de crescimento, por exemplo, e que tem uma maxila muito atrésica, ou que tem alguma interferência dentária, né, ou muscular, e o paciente acaba reposturando com algum desvio, e aí no Clean Check, ao eliminar todas as interferências, eu posso simular esse jump da mandíbula, tá bom? Qual a segunda maneira de trabalhar com os pacientes de classe 2? Então, eu posso distalizar ou mesializar. Lembrar que, se possível, tentar associar ambos, tanto mesializações quanto distalizações do arco superior e mesializações do arco inferior. Lembrando que a mesialização é sempre mais difícil, já é difícil na terapia convencional, continua sendo difícil com os alinhadores. E eu tenho, então, normalmente entre 2 a 4 milímetros de previsibilidade com a distalização, usando a ancoragem com elásticos de classe 2, já a mesialização, essa medida cai pela metade, então normalmente a previsibilidade da mesialização é de 1 milímetro, tá? Attachments retangulares horizontais e molares, quando os otimizados não forem inseridos, avaliar sempre a necessidade de extração dos terceiros molares, dependendo em que posição eles se encontram, tá? Sobrecorrigir o torque dos incisivos, então, principalmente se ele é um classe 2,2, transformar ele em classe 2,1 para depois retrair, e essa vestibularização dos incisivos deve iniciar logo no começo do tratamento, mesmo que a sua distalização seja sequencial, porque são movimentos antagônicos. Então, eu estou aumentando o comprimento do arco. Então, é previsível esse movimento. Então, eu vestibularizo incisivos superiores e, ao mesmo tempo, eu distalizo os molares. Transformar o 2,2 em 2,1, alinhamento estético dos incisivos superiores. Se por acaso o paciente não é 2,2, ele é um 2,1, mas tem um grau de apinhamento, normalmente, como protocolo Align, ele vai esperar a distalização acontecer para depois começar a movimentar incisivos. Se você aceita o movimento de vai e vem, então fazer uma prévia da correção do alinhamento ou do nivelamento às custas de vestibularização dessas coroas, aumentando um pouco mais ainda o overjet desse paciente, se o paciente aceita, pode sim alinhar e nivelar desde o início e manter a distalização sequencial. E o paciente ele fica mais contente, porque ele não espera os 40 estágios para começar a mexer os incisivos, que é a principal queixa dele durante o tratamento. Lembrar então que, se eu aceito a antecipar o alinhamento dos incisivos, eu preciso aceitar o aumento do overjet, ok?
Ancoragem com elásticos de classe 2, ou ancoragens esqueléticas, evitar as extrusões dos dentes que estão distalizando ou mesializando. Então, por exemplo, se eu tenho um caso que eu preciso, além da correção da classe 2, o paciente tem mordida profunda, e eu quero corrigir essa mordida profunda às custas de extrusão dos posteriores, ao mesmo tempo da intrusão dos anteriores, mas eu estou distalizando esse meu quadrante superior, o ideal é que, durante a distalização, essas extrusões não aconteçam ao mesmo tempo. Aí eu vou dar preferência para o extruir mais os posteriores e inferiores do que os superiores. Então, lembrar que quando a gente faz uma distalização, é o alinhador escapando do dente. E o movimento de distalização, essa translação, então é um movimento radicular envolvido, que não é um movimento simples, né? Eu tenho que ter o alinhador extremamente bem adaptado, com o abraçamento maior nesse momento, tá? Então, o extruir nesse momento é fazer o alinhador escapar do dente. Então, tentar, durante as distalizações ou as mesializações, associar movimentos extrusivos. Ok. Distalizações até 2 milímetros, previsível, mas com o uso do elástico de classe 2, de 2 a 4, o uso de elástico de classe 2, mas ficar atenta, então, à necessidade de ancoragem esquelética e certamente acima de 4 milímetros de distalização, ancoragem esquelética, já deixar o paciente avisado. Mesializações não são movimentos previsíveis, então o intermediário já é de 1 a 2, até 2. Normalmente, 1 milímetro é considerado um movimento que não pinta nem de azul e nem de preto. A partir de 1 milímetro já vem aquela bolinha azul. E mais que 2 milímetros já vem a bolinha preta, né, da dificuldade de movimento dentário. E, certamente, essa dificuldade, então uma mesialização maior que 2 milímetros, já requer a necessidade de ancoragem esquelética. Que a gente sabe que para o classe 2, mesializar o arco inferior e fazer uso de uma ancoragem esquelética, ou você coloca a ancoragem mais posterior, faz uso de um tratamento híbrido, ou coloca cursores, né, colados nos dentes para fazer uso desse avanço, né, ou coloca a ancoragem mais anterior, seja na mesial do canino ou entre canino e premolar, para auxiliar, então, no movimento de mesialização dos dentes posteriores, ok? Então, até para posicionamento e manejo dessa ancoragem esquelética, a mesialização também é mais difícil, tá bom? Mas sempre que possível, então, se eu tenho uma classe 2 que requer correção de 3 a 4 milímetros, eu posso deixar a mesialização, se possível, em 1 milímetro no arco inferior e deixar 3 ou 2 milímetros de distalização no arco superior, ao invés de deixar os 4 milímetros apenas para a correção de um arco. Tá? Então, tudo isso também depende. Eu posso vestibularizar incisivos inferiores para criar esse 1 milímetro de mesialização dos posteriores? Então, tudo vai depender da cefalometria também. É um caso de distalização com mesialização. Essa paciente de 16 anos, classe 2, divisão 2, subdivisão esquerda, desvio de linha média, queixa principal era o canino mais saliente. Tá. Alguns diastemas no arco inferior que já me favorecem a mesialização desse Q3 para correção da classe 2, subdivisão esquerda. Ao lado direito, praticamente encaixado em classe 1. Resolvi manter os molares, o terceiro molar, então não foi extraído nesse momento, tinha espaço para o movimento pendular do segundo molar superior esquerdo. Esse é o lado direito, fiz uso do elástico bilateral, intrusão da bateria anterior com correção de torque, um pouco de IPR para não ter grandes desvios, né, da linha média superior, quase nada de movimento na região de molares. Região anterior,
intrusão da bateria anterior e inferior, só depois vem uma correção na região de incisivos superiores, com intrusão, correção da linha média também e de torque. E do lado esquerdo, que é onde estava presente a classe 2, quase que completa, teve distalização do arco superior sequencial, ao mesmo tempo mesialização do arco inferior. Então, distribuir a correção tanto no arco superior quanto no arco inferior. Então, sempre que possível, aqui foi possível porque tinha diastemas e, se possível, vestibularização dos incisivos inferiores, pensar, então, na distribuição da correção para ambos os arcos. Uso do elástico de classe 2, o paciente era extremamente colaboradora com o uso dos elásticos, distalização nessa vista oclusal, sequenciada para aumentar o abraçamento desses dentes. Quanto maior a área de abraçamento, mais previsível é o movimento de corpo desses molares e pré-molares. Ali a gente tem um molar inferior, que é o 3.7, com bastante giroversão, o uso de um attachment bem na mesial, para auxiliar na correção, a mesialização desse arco, as custas do fechamento dos diastemas e uma sobrecorreção do ClinCheck na rotação distal, mesial alt desse 3.7. A translação, então, em torno de 2, do quadrante 2, em torno de 2,8 e a mesialização em torno de 1 milímetro. Então, ainda dentro da previsibilidade e com o uso de ancoragem de elásticos de classe 2. Ela usou 40 estágios de alinhadores, trocou de 7 em 7 dias e fez o uso, então, de 10 meses de tratamento, o inicial e o final, ainda com o paralelismo, o fechamento às custas de paralelismos radiculares. Não fez a extração do 2.8, a gente enxerga um pouco mais de proximidade da raiz do 2.7 em relação ao 2.8. Não teve muita alteração no perfil da paciente, foi uma correção bem dentária. E as contenções Vivera associadas à contenção 3,3 fixa inferior. Sempre que possível, quando eu vou fazer uma correção de uma classe 2 dentária às custas de IPR, e eu não movimento molares, então eu torno esse tratamento um pouco mais previsível e um pouco mais curto, porque eu deixo de ter movimentos sequenciais, ok? Muitos me perguntam, mas se você colocar 0,5 de IPR em todos os posteriores, precisa fazer o movimento sequenciado? Né? Depende de N situações. Então, se além do IPR o paciente já tem alguns diastemas e aquele canino ele vai distalizar em torno de 1,8 ou 2 milímetros para ocupar a classe 2, a classe 1 dele, certamente eu faria esse tratamento em padrão sequencial. Agora, quando eu tenho os IPRs e os dentes já estão todos sem diastemas, já tem contatos entre eles, eu tenho IPR de 0,5, poderia sim ser feito em padrão simultâneo que a gente fala, tá bom? Então, eu mantenho os segundos molares parados, se possível, nesses tratamentos onde não vai existir distalizações desses molares superiores. Ainda assim, a necessidade de uso de elásticos, classe 2 como uma ancoragem. Na maioria das vezes, esse caso eu consigo um pouco mais de espaço com a rotação distal dos molares e muitas vezes eu pego ClinChecks que não tem a correção desses molares e que com essa correção da rotação distal eu reduzo a quantidade de IPR nesses dentes posteriores, padrão simultâneo de movimentação, e realizar e mensurar o IPR corretamente. Nessa última aula, a gente vai falar sobre a revisão de literatura, sobre os tratamentos Invisalign ou com alinhadores, e a gente vê alguns trabalhos publicados falando de como é diferente o IPR que você programa no ClinCheck daquele que você realiza.
Normalmente a nossa mão é uma mão mais conservadora e que nosso IPR normalmente é menor realizado daquele que é programado, né? Mas nem sempre isso é favorável, né? Então a gente sabe que a falta de IPR num clean check, que tem a necessidade de uma retração da bateria anterior ou de uma correção de uma rotação, o IPR aquém do programado, a consequência principal é uma intrusão daquele setor ou daquele dente, tá? Então, se você observa de um mês para o outro paciente e algum setor que tinha IPR para ser programado naquele local, mas que os dentes estão intruídos em relação à borda do alinhador, certamente faltou espaço para que aquele movimento acontecesse, e o único movimento que o dente pode realizar de reação a essa falta de espaço é a intrusão dentro do arco, tá? Então, como ele está totalmente englobado pelo alinhador, a única reação é de intrusão. Então, se eu percebo que algum setor ou algum dente está mais intruído do que foi programado no clean check, certamente ali tem alguma falta de espaço, tá bom? Então, tentar mensurar corretamente e realizar corretamente. Então, ele fala também nos artigos que o uso do calibrador torna-se o IPR programado mais próximo do IPR realizado. E a sobrecorreção do torque dos incisivos também. 83% dos pacientes com maloclusão apresentam rotação mesial dos primeiros molares e só fazer a rotação, deixando os segundos molares parados como uma ancoragem da extremidade, fazer essa rotação distal dos molares traz, então, a diminuição do IPR que você estava programando na região dos pré-molares. Essa é uma correção da classe 2 às custas de IPR, então, uma paciente de 33 anos, classe 2, divisão primeira, subdivisão esquerda, né? Então esquerda também. Ela tinha um apinhamento anterior, desvio de linhas média superior e inferior, e a queixa eram dentes inferiores tortos. Essa era a principal queixa da paciente. Os terceiros molares presentes, uma biprotrusão, a paciente ainda em 7 meses de tratamento, o encaixe do lado direito já era um encaixe em classe 1, alguns IPRs na região anterior e inferior, para auxiliar, então, na correção do apinhamento da arcada inferior. O desvio da linha média inferior para o lado direito, com auxílio, então, do uso do elástico de classe 3 do lado direito e o uso do elástico de classe 2 do lado esquerdo, para auxílio da correção da linha média. Sempre que possível, ou a correção da classe do desvio de linhas médias no setup de clean check, tentar sobrecorrigir, né? Então hoje eu faria a sobrecorreção da linha média inferior para o lado direito e a sobrecorreção da linha média superior para o lado esquerdo, que não é tão simples de fazê-la, tá? Ainda mais se for esse padrão simultâneo de movimentação. E ali a correção do canino 2.3 numa melhor classe 1, as custas então do IPR posterior, deixando ali os terceiros molares parados, o paciente não queria fazer a extração dos terceiros, para o melhor encaixe do canino em classe 1. Na vista oclusal, alteração então da forma do arco, então o espaço para a correção do apinhamento também ganho através da expansão do arco superior e da expansão do arco inferior, a rotação mesial alt do molar inferior, do 4.7, que ele estava bem intruído, né, e lingualizado. A correção do apinhamento anterior e inferior, as custas daquele IPR e da expansão do arco. Na vista anterior, falta intercuspidar, melhora a região de molares, na região posterior, nos molares, mas o encaixe do canino numa melhor classe 1 e a correção do desvio da linha média. A paciente ainda de Attachmans, o sorriso gengival não era uma queixa, tá? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o caso de classe 2 com extração de pré-molar.
a gente sabe que dentro dos protocolos da Line, a gente tem um pacote que a gente chama de o Smart Stage com correção de extração de primeiros premolares, que foi gerado, então, na geração 6, né? Então, o G6 trouxe novidades em relação a tratamentos com extração de primeiros premolares. Só serve para extração de primeiro pré? Somente. Não serve quando eu faço extração de segundos premolares? Não serve. Então, o G6, ele trouxe, então, um pacote de inovações que a gente fala de unidade multidente e que ela aparece por quadrante. Então, eu posso ter uma extração unilateral, por exemplo, do 1.4 e ter essa unidade multidente apenas no quadrante 1. Né? Assim como eu posso ter, então, em 4 quadrantes, se eu tenho a extração dos 4 primeiros pré-molares. E o que vem dentro dessa unidade multidente? Então, quando eu aceito o protocolo da Line para extração de primeiro pré, eu aceito os otátimos otimizados de ancoragem, localizados nos molares e no segundo pré-molar. Eu aceito o atátimo otimizado de controle de raiz nos caninos e eu aceito, então, o torque, que é aquele efeito Gable na região de incisivos. Ok. E como é isso? Como acontece o estagiamento do movimento? Quando o canino ele distaliza e ele atinge 1/3 do seu movimento, após ele atingir esse 1/3 do movimento de distalização, inicia-se o movimento de retração da bateria anterior dos incisivos. Então, abre-se um diastema entre incisivos laterais e caninos superiores, ou inferiores, se isso existir no arco inferior. Então, eu aceito e devo avisar o paciente que durante o tratamento vai abrir um diastema para o aumento da ancoragem do setor anterior e para o maior abraçamento dessa região que eu preciso ter um controle de torque maior, tá? Posso perder a ancoragem? Pode. Então, pode ser um tratamento com ancoragem máxima, que nada mesializa do setor posterior, até 5 milímetros de perda de ancoragem, tá? Que eu já acho muito, né? Normalmente um pré-molar tem entre 6 a 8 milímetros, né? Perder 5 milímetros de ancoragem, talvez a gente poderia pensar em um outro planejamento para esse paciente, tá? Mas dentro desse pacote, ele aceita de 0 a 5 milímetros de perda de ancoragem, tá? Quando eu não aceito, então, se por acaso eu removo qualquer um desses attachments, então, por exemplo, eu quero colocar um elástico de classe 2. No momento que eu coloco o elástico de classe 2 e perco o attachment de ancoragem desse dente, ou ele está posicionado num local que não aceita o cut, na hora que a gente tira algum recurso dessa unidade multidente, ele elimina toda a unidade multidente, ele elimina todo esse estagiamento, tá? E se eu elimino algum desses recursos, eu posso escrever para o técnico. Então, que eu mesialize o setor posterior em padrão simultâneo, então, sequencial, iniciando ali pelo segundo pré-molar. Eu posso também pedir a segmentação da retração da bateria anterior. Então, quando os caninos atingirem 1/3 do seu movimento de distalização, iniciar a retração da bateria dos incisivos superiores. Tá? Então, eu posso descrever isso ao técnico caso eu queira alterar algum tipo de attachment localizado nos posteriores ou na região anterior. E eu posso solicitar o efeito Gable ou a dobra em V, que a gente faria para aproximar as raízes e evitar, então, que aconteça apenas um movimento pendular dos nossos caninos ou pré-molares? Pode. Eu posso solicitar para adicionar esse efeito Gable nos dentes adjacentes à extração. Tá? Então, tudo isso eu posso escrever para o técnico caso a unidade multidente seja removida. E outro padrão, que também a gente fala de frog staging, que é o pulo do sapo, né? Então, dependendo da experiência do doutor, a gente pode solicitar esse frog, e olha como o painel de estágios ele fica diferente. Não é um movimento sequencial, porém, eu faço então movimentos dos caninos, que eles estão
distalizando. Aí, quando eu paro o movimento dos caninos, inicia a retração dos incisivos. Quando eu paro a retração dos incisivos, eu volto para os caninos e assim por diante. Ao mesmo tempo, eu posso sequenciar, aqui não está nem 50%, a mesialização do setor posterior. Então, eu vou colocar o play, observem comigo, retrai canino, os incisivos param, vem os incisivos agora, canino está parado. Movimento do canino, para, vem os incisivos, até o fechamento completo do espaço da extração, tá? Essa é uma possibilidade de aumentar a ancoragem, caso, por exemplo, você não faça nenhum tipo de ancoragem esquelética para o seu tratamento de fechamento de espaço e ancoragem máxima de uma extração. Esse é um caso do Maurício de extração de primeiro premolar. A paciente tem 34 anos, classe 2, divisão 2, apinhamento, e ela estava insatisfeita com o sorriso dela. A panorâmica. E ali a extração, então, observem na vista lateral, ao apertar o play, a extração, mesialização, um pouco de perda de ancoragem, extração dos premolares superiores até o encaixe dos caninos numa perfeita classe 1, na vista lateral esquerda, apertar o play, mesialização do setor posterior sequencial, abrir o diastema entre os dentes e a retração da bateria anterior também sequenciada. Caninos vem, abre o diastema entre caninos e incisivos, para depois o fechamento da retração dos incisivos, a presença do pôntico naquele momento, e um leve diastema ali para o incisivo lateral para uma futura reanatomização. A correção, então, do apinhamento do arco inferior, as custas de IPR, anterior e inferior, o botão da sobreposição, a quantidade de retração da bateria anterior superior e mesialização do setor posterior. Ok. O inicial e o final, o encaixe dos caninos numa melhor classe 1, intercuspidado na região posterior, a perda de ancoragem dos posteriores superiores, a correção do apinhamento anterior, superior e inferior, a presença, então, do pôntico, que pode ou não ser preenchido com resina por nós, lembrando de fazer uma retenção mecânica, né? Então, fazendo uso das resinas, né? Então, resinas de restauração, aplica, então, com uma esférica, um orifício na região vestibular, deixa extravasar essa resina antes de fotopolimerizar, ou pode também na superfície cervical extravasar um pouco da resina, que ela abraça essa porção cervical para uma maior retenção. Então, essa é uma retenção mecânica, tá? E ali na vista, dentro da boca, que se camufla muito bem com todos os dentes. Então, é a escolha da cor da resina. E aí, todos os pônticos devem ser preenchidos até que você diminua esse espaço, tá? E, nesse caso, o pôntico foi inteiro, né? Então, esse é um pôntico inteiro, que vai ser só preenchido por resina na sua superfície vestibular. Mas hoje a gente sabe que no CleanCheck a gente pode solicitar o meio pôntico. O meio pôntico, ele é um pôntico que vem colabado na superfície palatina ou lingual, e ele vem o formato de dente apenas na vestibular. Então, quando ele vem com o alinhador colabando, ele tem um pouco mais de abraçamento na distal do canino e na mesial do premolar, o que auxilia, então, no movimento de translação desses dentes em direção ao fechamento do espaço, tá? Então, em casos de extração, a gente sugere o uso de meio pôntico. O inicial e o final, o paralelismo dos caninos e premolares, a paciente ao término do tratamento e depois de alguns anos ainda, a preservação, o fechamento do espaço, então não teve abertura dessa região.
Ok, então vamos passar então para o classe 3. O classe 3 ele é um pouco repetitivo do que eu falei do classe 2, tá? Então vamos falar primeiro da repostura mandibular. Lembrar então que na prescrição eu cliquei em simulação da correção de 2 ou 3, eu vou ter um jump anteroposterior da mandíbula, tá? Esse é um caso da Elaine. O paciente é de 13 anos, jovem, classe 3 subdivisão direita, uma mordida cruzada anterior no 2.2, uma mordida cruzada no 1.5, apinhamento, desvio de linhas médias, então a inferior desviada para a esquerda, a superior coincidente com a facial, e ele tinha um desvio funcional. Então, ao manipular o paciente, ele centrava melhor as linhas médias e provavelmente ele assentou a mordida em mic com desvio por causa das mordidas cruzadas presentes, principalmente do 2.2. Tá? E a queixa principal dele era a mordida torta. Ok, espera um pouquinho. O desvio maior, então, da classe 3, subdivisão direita, as linhas médias não coincidentes, a protrusão dos incisivos superiores e inferiores, a inclinação do incisivo inferior e a inclinação do incisivo superior, compensando. Normalmente, os classes 3 existem essas compensações dentárias. Novamente, o desvio. Observem o clean check. Então, o clean check tem alinhamento e nivelamento dos incisivos, vestibularização do incisivo superior e o jump mandibular, corrigindo a linha média inferior. Tá? Corrigindo a classe 3, a gente vai ver essa vista lateral direita daqui a pouquinho. O paciente entrou em alinhadores adicionais, attachments de extrusão dos incisivos, uma melhor intercuspidação para evitar a recidiva de cruzamento novamente do 2.2. Então, aumentou o overbite do paciente. O paciente continua com o uso do elástico de classe 3, agora bilateral. E, ao término do tratamento, vista lateral direita, então que era maior, o maior desvio funcional e o posicionamento dos caninos em classe 3, o descruzamento do 1.5, as custas de protrusão desses dentes e o jump mandibular. O paciente entrou em alinhadores adicionais, agora para intercuspidar o setor posterior, principalmente na região de pré-molares, extrusão, uso ainda do elástico de classe 3 e extrusão, criação de um pouco mais de overjet, às custas de lingualização dos incisivos e o encaixe dos caninos e molares em classe 1. O lado dele esquerdo, onde tinha cruzado 2.2, mas que já estavam no melhor encaixe, né? A vestibularização e o pulo, e entrou ali em alinhadores adicionais, vestibularização e a intercuspidação do setor posterior. E o canino e molares encaixados em classe 1. Na vista oclusal, a correção do apinhamento às custas de vestibularização dos incisivos superiores, uma expansão do arco, ali em alinhadores adicionais um pouco mais de vestibularização e extrusão do setor anterior superior, ainda com protrusão e expansão do 1.5, que era o dente cruzado, e a oclusão final, oclusal superior final. O arco inferior, o apinhamento do arco inferior, ampliamento anterior, as custas de vestibularização, o movimento de vai e vem e o jump mandibular. Ali um pouco mais de PR para ter essa retração da bateria anterior e inferior, contrai um pouco o arco, movimento estagiado, retrai a bateria anterior, cria um pouco mais de overjet para poder extruir a bateria anterior superior e dar um travamento, aumento então do overbite. Tempo final do tratamento ativo foram 24 meses, inicial, anterior, final, anterior, 2 anos de tratamento e as contenções com Vivero. As fotografias finais.
18 meses de contenção. Ok. Então, vimos o caso de repostura. Agora, como que a gente corrige a maioria dos classes 3, normalmente com distalização do arco inferior e, quando possível, associar a mesialização do arco superior, quando é permitido protrusão e vestibularização dos incisivos superiores. Então, se dá para associar a mesialização do arco superior, ok, aumento a previsibilidade do tratamento. Lembrar que a mesialização também no arco superior é previsível até 1 milímetro, entre 1 milímetro a 2. Tá. Atátimas nos molares, tanto na distalização quanto na mesialização, quando não existirem os otimizados. Lembrar, então, do arco inferior, a extração dos terceiros molares inferiores, quando existirem ou quando estiverem no posicionamento que vão interferir na distalização dos segundos molares inferiores, sobre a correção do torque, tanto dos incisivos superiores e inferiores, normalmente em classes 3, que a tábua óssea já é mais delgada, tanto por lingual quanto por vestibular da região anterior e inferior, a necessidade de tomografia, principalmente pacientes mais adultos, que já apresentam algum grau de recessão, tanto por lingual quanto por vestibular desses incisivos inferiores, tá? E checar, então, quanto eu posso mover esses incisivos ou se eu posso distribuir essa movimentação em ambos os arcos. Normalmente, os classes 3 são bem limitados em relação a movimentos anteriores, né? Então, dependendo do caso, deixar o paciente bem ciente, né? De poder trabalhar com arco superior e deixar diastemas na região anterior e talvez trabalhar isso com uma estética, né, para evitar grandes retrações da bateria anterior e inferior. Elásticos de classe 3 ou ancoragem esquelética e, como a gente comentou nos classes 2, evitar as extrusões dos dentes que distalizam ou mesializam para evitar que o alinhador escape do dente ao invés de estar 100% adaptado ou aumentando o abraçamento. Lembrar, então, que as distalizações, como no arco superior, no arco inferior, também de 2 milímetros, entre 2 e 4, movimento moderado, com possibilidade de introduzir uma ancoragem esquelética e, acima de 4, certamente com a necessidade. E na mesialização do arco superior, caso já tenha algum grau de diastema, né, isso facilita a presença dos diastemas, já facilitam a mesialização, mas caso não existam, avaliar a protrusão dos incisivos superiores e, se sim, tentar deixar a mesialização em torno de 1 milímetro, no máximo 2 milímetros de mesialização. Essa é uma correção de classe 3, às custas de distalização. Esse quadrante 4, então é uma subdivisão direita, teve a extração do 4.8, a queixa principal era o apinhamento anterior e inferior, e a paciente então fez a extração do 4.8 e fez uma distalização sequencial do quadrante 4, com intrusão do setor superior, distalização sequencial, até que teve um encaixe dos caninos numa melhor classe 1, uso do elástico de classe 3 bilateral. Na vista anterior, ela não tinha muita sobremordida. Correção do apinhamento anterior inferior e anterior superior. Na vista lateral esquerda, era numa melhor classe 1. Opa, numa melhor classe 1. Deixa eu voltar aqui. Expansão do arco superior. Rotação dos premolares inferiores para ganhar um pouco de espaço para o apinhamento, a expansão do arco, vestibularização dos incisivos, uma expansão simultânea. Então, o arco superior funcionou num padrão simultâneo de movimentação, o arco inferior num padrão sequencial, mas movimentando o Q3 ao mesmo tempo, expandindo um pouco mais. Ela tinha a curva de Wilson bastante acentuada, o uso ali da contenção fixa, uma boa intercuspidação posterior e o encaixe dos caninos
do canino 4.3 numa melhor classe 1. Essa paciente, ela fez troca semanal dos alinhadores, fez uso diário do VPRO 5, que é um acelerador. A gente vai comentar um pouquinho sobre esses aceleradores, alguns trabalhos publicados sobre aceleradores nessa última aula de revisão de literatura. O paciente trocou os alinhadores a cada 7 dias e fez uso, então, da contenção fixa inferior e do Vivera superior. A classe 3 com IPR, então manter os segundos molares parados, se possível. Então, sempre que a gente tem trabalhar a correção de uma classe 2 apenas com o movimento distal de caninos e pré-molares, para encaixar o canino numa melhor classe 1, se possível, manter os segundos molares parados como uma ancoragem, tá? Uso do elástico de classe 3, avaliar a posição inicial dos incisivos superiores e inferiores, padrão simultâneo de movimentação, mensurar e realizar o IPR corretamente, como a gente falou no classe 2, e sempre sobrecorrigir o torque dos incisivos, principalmente nos classes 3 em relação aos incisivos inferiores. Esse é um caso de IPR do arco inferior, é um classe 3, um paciente de 64 anos, mordida cruzada anterior, apinhamento anterior superior, a queixa principal que os dentes da frente estavam quebrando, tá? A mordida cruzada anterior em 11 e 12, uma assimetria do arco inferior, paciente com o molar ainda, o terceiro molar 48 ainda presente, um caso que foi realizado às custas de IPR da bateria anterior, anterior e inferior, uso do elástico de classe 3 como uma ancoragem, IPR praticamente de 0,5, 0,4 na região anterior como um todo, que é bem favorável, né, para pacientes de mais idade, essa quantidade de IPR nos incisivos, ainda mais com a anatomia que o paciente tem, já tinha triângulos negros na região anterior, anterior e inferior principalmente. Na vista lateral esquerda, na oclusal superior, o alinhamento dos incisivos superiores, vestibularização, deixou alguns diastemas para o aumento estético desses dentes, e na vista oclusal inferior, a retração associada ao torque vestibular de coroa lingual de raiz dos incisivos inferiores. O final do tratamento, a radiografia final. Lembrando então que em pacientes de classe 3, o ideal, quando a gente quando a gente trabalha, normalmente pacientes adultos, classes 3, ter a necessidade então da solicitação da tomografia, tá? Acho bem importante. E, se possível, então, com afastamento labial, né? Então, ter uma maior visualização, né, dessa região. Lembrando que já tem vários artigos publicados que sempre tem alguma diferença do real com o que aparece na tomografia, e as interferências dos tecidos moles certamente são uma das grandes interferências para ter essa alteração do resultado. Ok, pessoal, então, a Rê, né, que está aqui, Rê, essa foi a aula, então, sobre tratamentos sagitais de classe 2 e classe 3, tá bom? Eu vou abrir agora. Ai, a Elaine estava aqui, né? Beijo, Elan. Eu vou abrir agora o Clean Check, o seu Clean Check, tá bom? Combinado. Adorei a aula, parabéns. Obrigada. Obrigada, obrigada. Espera um pouquinho. Ô, Rê, como estamos só nós, eu não vou nem perguntar se é para mostrar o rosto do paciente, tá? Já vou mostrar, tá bom? Só tem a gente aqui. Claro, fica à vontade. Me conta um pouquinho dela.
É um retratamento Tá, e ela se incomoda com a biprotrusão, que os tá, incisivos estão muito vestibularizados. Ela tem interposição lingual, já encaminhei para fono, ela já vai iniciar a fono. tá, E tá um pouquinho classe 3 do lado esquerdo, a linha média inferior que está desviada. Então, eu tá, programei distalização sequencial de 50% aí no quadrante 3 tá. e uma lingualização dos incisivos e o torque, né? Lingual de coroa aí, superior e inferior. Ok. A queixa para você dela é a biprotrusão? Biprotrusão. E ela tem dificuldade de selamento labial? Tem um pouco, não muita. Tá. E vamos ver na sobreposição quanto que teve de retração da bateria anterior. Dentes em branco, final do tratamento, dentes em azul, início. O lateral não saiu muito do lugar, mas os centrais já vieram mais para a lingual. Mas acho que a gente pode melhorar um pouco mais, tá? Uhum, Se essa é a queixa da paciente, e normalmente eles visualizam mais o arco superior, eu acho que a gente poderia retrair ou lingualizar um pouco mais incisivos superiores. Deixa eu ver perfeito. a tele dela, a PAN. A PAN não tem mais sisos, então ok, distalizar. Não tem nenhuma alteração radicular. Dá para angular um pouco a raiz dos laterais superiores para distal. Ok, nada muito diferente. A articulação também não parece muito diferente de um lado, não tem grandes assimetrias. E na tele, a vestibularização tanto do inferior quanto do superior. Ok. Tem o típico, parece uma ausência de vedamento labial, né? Aqui foi programada uma distalização só do Q4, né? Do Q3, né? Só. Só do Q3. E a quantidade de retração inferior foi maior, praticamente o dobro do que aconteceu em cima. Mas é porque acho que ela já tinha um overbite pequeno. Opa, opa. Ela já tinha um overbite pequeno e um overjet pequeno no início, certo? Uhum. Ela tinha diastema embaixo também, que ajudou, né? Ah, Extrair mais. Em cima eu pedi para colocar um pouquinho de PR também, para conseguir, né? Retrair. eu vi que você pôs IPR de 0,2 desse lado e que você pôs IPR de 0,2 desse lado. Ok. Ela tem. Vamos tentar fazer um pouco mais de expansão do arco. Ela tem retrações? Não, né? Ela Não tem tem, um mas pouco. é bem expandido já, por isso que eu não pedi. Mas poderia pedir um pouco para evitar tanto IPR, né? Ou para poder retrair um pouco mais o SUP. Será que aqui ela já tem alguma retração no pré? Você acha que ela já tem alguma retração aqui? Até que não, né? E no... Não lembro dela ter retração, não. Não, acho que não também. E dá para trabalhar mais com o movimento pendular da coroa. Não precisa ter tanto torque de incisivo inferior, não. Tá bom. Então, peraí. Modificar. Ah, quantos estágios eu tenho? Opa, tem tanta coisa na tela aqui que eu tô. Ela é o moderate, por isso está em 26. Ok. É, você acha que tudo bem? Ela é uma paciente de retratamento. É, Quantos anos ela tem? 23, 24, por aí. Então, não tem potencial de crescimento, mas tem língua, né? Você acha que. Quando ela terminou a primeira fase dela de tratamento, ela usou alguma contenção ou ela ficou sem contenção? Ela ficou sem contenção e ela não fez fono. Tá. Na verdade, está justo para ser 26, apesar do padrão ser padrão 50%, o que me
preocupa só se a paciente não for estabilizada em relação à causa, né, que é a língua. Mas se você tiver esse papo com a paciente, olha, eu vou tratar você e você tem que cuidar e fazer o seu tratamento de fono, senão a estabilidade do caso não vai existir, né? Senão Aí contenções já eternas. conversei. Na consulta inicial eu já falei isso para ela, porque senão vai ter outra recidiva, né? Outra recidiva, né? E desse lado, ela tem casos de classe 3 na família ou não? É só por causa da interposição da língua. Não, não relatou para mim. Não tem nada hereditário, né? Ah, então Nada. ok, Eu fiquei até ok. preocupada com o elástico de classe 3. Eu até coloquei o elástico aí, Tá. mas pensando nela usar mais noturno para guiar essa distalização, com medo de vestibularizar mais os Mais incisivos incisivos superiores. superiores. Ah, Por isso que você pôs botão aqui no superior, certo? uhum, Para o efeito do elástico não cair sobre os incisivos. Concordo. exatamente a sua aula de hoje. Agora eu estava pensando no seguinte, hoje ela terminou com esse overjet, ela estava com um overjet bem mais justo do que vai terminar agora, certo? E o Uhum, overbite, ela estava com overbite praticamente a zero e ela termina com overbite. Eu deixaria um pouco mais de overbite para se por acaso ela recidivar com a língua, né, ser mais difícil. Então, ter um travamento maior, tá? uhum, E para perfeito. isso, eu colocaria um pouco de IPR ainda no arco anterior e inferior. Deixa eu só ver o Bolton dela. 3 nossa, 3,96 de excesso maxilar. Tem tanta diferença do pré-molar sup para o pré-molar inf. Deixa eu ver o pré-molar inf. Pré-molar inf é assim, pré-molar sup é assim. Ah, acho que é por causa dos primeiros pré-molares dela. Tá bom. Então, fazer um pouquinho mais de expansão. Esse deu intrusão e esse deu movimento radicular. Tá, então bora mexer. Vou modificar esse plano. Eu vou pedir, por favor, tratar ambos os arcos em 26 estágios. Opa, deixa eu fechar o bolo. Ambos os arcos em 26 estágios. E aqui, criar um overbite um pouco maior, como lingualizando mais o inferior, mas eu queria lingualizar mais o superior também. Então, aqui primeiro, eu estou pensando que se corrigir a curva de Wilson dela, que ela tem todos os molares mais tombados para lingual, né? Se corrigir a curva de Wilson, aumenta a DV dela. E se aumentar a DV dela, abre mais a mordida. Então, não vou mexer muito nessa inclinação lingual dos molares, tá? Tá. Mas observa que todos estão tombados. Se fosse um caso Uhum. de mordida profunda, certamente pegaria todos os posteriores e faria esse movimento de inclinação para vestibular, a expansão às custas de inclinação da coroa, tá? Então, só que no caso dela, como ela tem a tendência de ter mordida aberta anterior por falta, né, de guia anterior, por interposição, então eu não indicaria nela essa correção da Wilson, tá? Entendi. Então, aqui um pouquinho mais de PR e no arco superior, se eu puder. E aqui cabe PR no superior posterior, por quê? Porque ela tem Bolton desses premolares, certo? Uhum. Bolton posterior. Esse dente mesializou, mesializou. Poderia tirar essa mesialização, né? Se eu travei e fechei. Então, e aqui, deixa eu ver se esse mesializou. Não, esse distalizou. Então, deixaria aqui. Agora, a gente expandiu quanto? Sobreposição. Não expandiu quase nada.
até contrair um pouco o arco, né? Só se eu conseguir um pouco de movimento de corpo para vestibular. Coloco o IPR de 0,3 posterior para ver se tem alguma ação maior sobre os incisivos. E desse lado, protruo. Esse acabou lingualizando 0,4. Então, na verdade, eu vou estar tirando a lingualização, a contração desse arco, tá? Uhum. Esse arco estava contraindo, protruir. Esse que estava protruindo 0,4, tirar a protrusão. Ok. E se eu colocar 0,3, 0,3 e 0,3, vamos ver o efeito sobre os incisivos. Vista oclusal sup sobre pouco mais de ação sobre a lingualização dos centrais. Tirar esse. Um pouco de mesial indo lateral. Mesial indo lateral. Canino, acho que pode. Lingualizou 0,7. Abre um pouco o canino. Deixa eu ver se no sorriso dela o canino encosta no lábio. Opa! Canino encosta no lábio inferior, encosta. Mas não deve ser nada de queixa. Ela acha que o canino dela é muito para fora ou ela não fala nada do canino? Nada, não relatou. Ok. Um pouco de mesial in dos laterais. Ok. 0,3, 0,3, 0,3. E aí que a linha média sobrecorrigiu a inferior um pouco para a esquerda, que eu acho favorável sobrecorreção de linha média, tá bom? Uhum. Overbite um pouco maior também. Só que observa que eu tenho um arco inferior que ele lingualiza tanto para esse lado quanto para esse. Eu colocaria classe 3 bilateral, mas eu tenho 0,3 de PR posterior superior, né? O ideal dos mundos era ancoragem individual em cada quadrante, mas como a gente não tem isso, então esse 13, eu tirei um pouco da angulação do canino, tá? Que na minha radiografia ele estava com 13 graus de angulação, só que na minha radiografia, deixa eu ver se esse canino precisava dessa angulação. Não, pelo contrário, ele está com a raiz bem vertical. Então, ok, eu vou mexer na angulação do canino. Eu tenho que lingualizar incisivo inferior e ao mesmo tempo. Tá. Uma coisa que eu queria te mostrar, que eu não falei para você no tratamento quando a gente olha o play, observa só um pouquinho essa região do incisivo lateral 12. Então ele extrui, eu apertando o play, ele extrui durante o tratamento, sempre sem antes ter recuado a bateria anterior inferior, né? Aí recua depois. Aqui eu vou pedir só para atrasar um pouco esse movimento de extrusão. Essa angulação do canino a gente removeu, então que ele tem um toque maior com o canino inferior, então a gente removeu essa angulação do canino, então já não vai ter mais essa colisão. Mas aqui nesse lateral eu quero tirar um pouco da colisão, tá? Ok, retomar. E aqui eu vou escrever que é atrasar a extrusão de 1,2 para eliminar colisão com antagonista. E outra coisa que eu queria, que aqui observa que tem o movimento sequencial do quadrante 3, mas que o movimento
do quadrante 4 e dos incisivos começa só lá no estágio 15. Eu vou pedir para mover Q4 e anteriores inferiores a partir do estágio 1 e manter padrão, padrão sequencial do Q3. Mantém o Q3 padrão sequencial, começa o movimento do Q4 já um pouco mais desde o estágio 1 e dos incisivos também, tá? Perfeito. Deixa o overbite um pouco mais acentuado. Começa com o elástico de classe 3, lado esquerdo, botão e cut, só que eu ficaria de olho na necessidade de elástico de classe 3 do lado direito dela também, tá? Eu tive um caso muito parecido com esse de biprotrusão, que eu fazia IPR na boca inteira, mas era um IPR posterior, eu não tinha distalização de arco, mas eu tinha IPR posterior em todos os posteriores, tanto superiores quanto inferiores. E no meu clean check, eu não deixei cut em lugar nenhum, mas dependendo da necessidade, no dela eu não tinha feito moderate, eu tinha feito comprehensive e eu tinha feito a retração da bateria anterior primeiro, eu criei um overjet e eu atrasei um pouco a retração da bateria anterior superior. Como aqui você tem uma distalização e não depende somente de IPR, eu acho aqui mais previsível, tá? Mas, Uhum. se você sentir que o overjet e o contato dos incisivos está ficando mais acentuado, acentua o uso do elástico de classe 3, tá? Tá. Por quê? Porque o que tem que funcionar aqui no primeiro momento é o arco inferior. Se você não criar esse overjet, você não consegue de jeito nenhum lingualizar o superior, certo? Uhum, certo. Então, nesse jogo de alinhadores, nesses 26, certamente o mais importante aqui é o arco inferior, principalmente porque você tem uma distalização desse Q3. Feito Uhum. isso, mas durante o tratamento você está percebendo que está tendo um contato anterior maior, intensifica o uso do elástico bilateral. Aí eu deixaria 3,16 médio do lado esquerdo e um quarto do lado direito, por exemplo, tá? Tá. Aí você criando ausência de contato anterior, aí dá chance de lingualizar o superior, tá bom? Esse caso, eu faria também no moderate, mas eu já deixaria claro que vão ser 2 jogos de alinhadores, tá? Porque o Tá. superior, a inclinação do superior pode ficar um pouco aquém, tá? Eu Tá. estava pensando, a paciente, você acha que ela vai ser colaboradora? Sim, Fê, vai ser. vai ser colaboradora? Ah, então tá bom. Vai. Tem que ser, né? Tem que ser, Tem senão que ser. grandes chances de Já não não dar dá certo. certo. De não dar certo, tá? Pela É. ausência de ancoragem em cada quadrante. Aqui eu vou tirar um pouquinho da extrusão. Esses incisivos extruíram. Eu vou tirar a extrusão. 1, 2, 3. Esse eu zerei a extrusão. E esse intruiu um pouco. Esse extruiu 0,1. Esse que extruiu mais. Tá bom. E no lado, esse canino intruiu? Não. Vamos ver de novo no arco superior, com a grade. Posicionar no centro, dar o zoom, lateral. Esse eu vou destruir um pouco. Canino. Aqui, pensando em deixar. Será que ela termina com guia? Hoje, você sabe se ela tem alguma interferência com alguma guia? Alguma lateralidade, ela tem alguma interferência? Acho que eu vou tirar essa intrusão desse pré. E esse eu vou tirar. Eu não lembro, sabia? Tá, Porque os então. incisivos, ela tá praticamente topo a topo, né? Topo a topo, então ela não deve ter guia anterior. Mas será É, que eu acho que ela já tem uma guia de canino? Porque ela tá assim. Ah, deve ter, porque ela tem um desgaste nesse canino aqui, né? Então ela deve bater superior, né?
canino com canino, tá? E desse lado, deixa eu ver se ela já tinha alguma guia. Tem também. Mas aqui vai melhorar e vai tirar do anterior o contato com... Tá bom. Será que eu faço um pouco de distalização? Deixa eu ver se esse molar mesializou. Não, ele distalizou 0,4. E esse distalizou 1,5. Poderia até sobrecorrigir a distalização desse. Esse ficar em 2, caso ele não alcance, e esse ficar em 7, 3. Trava aqui e trava aqui. Ok. Então, eu tenho um pouco mais de sobrecorreção da linha média inferior para o lado esquerdo, elástico de classe 3 desse lado. Eu gosto assim. Tiro daqui, desbloqueio aqui. Aqui atrás, torque. Ela tem um bom contato desse molar. E esse molar lingualizou muito. Quase está cruzando. E aqui ela tinha quase nada de overbite, ela termina com mais overbite. Gosto também. Tá bom, então aqui tem algumas sobrecorreções, tá? Perfeito. E deixar os 26 estágios, ok. E tirar um pouco, atrasar um pouco da extrusão do 12 para não bater com o antagonista. Ok. Ok, ok, ok. Incrível. Vou enviar, tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Obriga- Maravilhoso. Obrigada a você, senhorita. Obrigada por estar aqui conosco. Então, Imagina, pra você. semana que vem é a aula da Elaine, que ela vai fazer os tratamentos verticais. E na última, eu vou fazer a revisão de literatura, que é bem legal, tá bom? Excelente. Estarei com vocês. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Bom fim de Obrigada, semana. viu, Rê? Bom fim de semana para você Imagina. também. Um Beijo. beijo. Tchau.